Baruch Shem Kevot Maluto Leolam Vait. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todos sempre. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos em Teshuvah, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos prestigia com a sua participação neste maravilhoso dia, o dia mais especial da semana, que é o dia de Shabbat. Dia esse que o Eterno chama de meu santo dia, em que nós temos esse encontro marcado e que nesse momento estamos aqui pela graça e misericórdia do Eterno para juntos estudarmos mais uma porção da preciosa Torá, da instrução do Eterno, que na verdade já estamos estudando desde ontem à noite, não é isso? Ok, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Meu nome é Raimson Correia, sou um dos professores aqui nesse maravilhoso canal e que tem a honra de compartilhar com você estudos da maravilhosa porção da Torá, que é a palavra do Eterno, tá certo? Ok, desde já quero agradecer todos os nossos irmãos que nos acompanham, tá certo? Tanto neste estudo, quanto nos estudos anteriores, quanto nos estudos posteriores, e Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir, estudos de todos os professores que transmitem aqui através deste canal, tá bom? Muito obrigado pelas orações em favor de todo o trabalho que vem sendo realizado aqui no canal, os estudos que são feitos, todos os estudos, gente, são feitos com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, para que todos os nossos irmãos em Teshuvah possam continuar a caminhada juntamente conosco rumo ao Olam Rabá, o mundo vindouro, tá bom? Ok, então vamos dar sequência, vamos continuar os estudos que a gente está fazendo a respeito dessa maravilhosa porção, que a gente vai já falar, né? Ou relembrar qual é. E pedimos a sua máxima atenção em todos os detalhes, tá certo? Que a gente vai apresentando, para que possa aproveitar ao máximo tudo aquilo que a gente está estudando, que o Eterno vai falando ao nosso coração, tá certo? Ok, então nós estamos na porção de número 4, Parashat Vairá, e apareceu, ok? Dando sequência, vamos começar o estudo nesse momento a partir... Bem, vou fazer o seguinte, ó. No capítulo 20, vou fazer uma breve passagem por esse texto aqui, tá? No capítulo 20 de Bereshit, Gênesis, nós temos a Torá apresentando Abraão e sua esposa Sara, indo até uma cidade chamada Gerar, ok? E chegando lá, mais antecipadamente, Abraham, isso está descrito na Torá, ele acerta com a sua esposa Sara que nos lugares em que eles fossem, a partir do momento em que o Eterno o chamou para peregrinar, para caminhar por terras que o Eterno iria direcioná-lo, Abraham acertou com ela que ela diria para as pessoas que lhe perguntassem, né, sobre o relacionamento deles, que ela dissesse que eles eram irmãos, tá? Que não dissesse que eles eram marido e mulher. Então Abraham, temendo exatamente o fato de que houvesse uma espécie de plano para tirar-lhe a vida, a fim de que ficassem com Sara, então ele faz isso, ele toma essa iniciativa. E chegando em Gerar, não foi diferente. E os homens daquela cidade, eles procuraram saber quem era, né, aquele casal que estava chegando recente na cidade. Aqui é uma ilustração, né? Tem até um cãozinho aqui, ó, participa. E chegando lá, obviamente, né? Quem são essas pessoas? Os moradores começaram a se perguntar. Até que Sara, conforme o plano de Abraham, disse que ela era irmã dele, né? E vice-versa. Então, Avimelech
que é o rei local, Avimelech, também chamado de Abimelech na nossa tradução para o português, né? Mas o nome dele é Avimelech. Avi, meu pai, Melech, rei, meu pai é rei. Então, ele, em sonho, o Eterno fala com ele, o rei daquela cidade, e diz que ele iria morrer, Avimelech, juntamente com tudo que era dele, portanto toda a cidade, caso ele não devolvesse Sara para o seu esposo. Mas aí Avimelech diz para o Eterno, interessante como o Eterno fala, né, com este rei, que a princípio não tinha nada do Eterno ali, apesar que não dá detalhes, mas ao que dá a entender não era uma cidade que considerava o Eterno. Mas existe esse diálogo entre Avimelech e o Eterno. E Avimelech se defende diante do Eterno, dizendo que ele não fez isso maldosamente. Tanto é que a própria Sara apresentou-se, ela respondeu às pessoas que lhe perguntaram de que ela e Abraham eram irmãos. Né? Então, ele, o rei do lugar, então mandou buscar Sara para ser uma de suas esposas. E o Eterno, ao prometer acabar com tudo, inclusive com Avimelech, então Avimelech vai até Abraham e saber o que tinha acontecido, né? Então ele está disposto sim a devolver Sara para Abraham. E aí os dois têm uma conversa, mas o que o rei vai dizer para Abraham? Mas o que eu fiz para que você trouxesse tamanha coisa para cá, para a cidade, né? Então Abraham, ele não omite, ele fala que teve medo de que as pessoas daquele lugar planejassem a sua morte a fim de ficar com Sara, de possuir Sara, sua esposa. Avimelech passa alguns bens, alguns animais e alguns valores em prata para Abraham e coloca a sua terra à disposição de Abraham, onde quer que ele decidisse ficar. Ok, então é nesse momento em que, inclusive, o Eterno, ainda em sonho com Avimelech, anteriormente a esse momento que eu estou citando agora, disse que Abraham era profeta e que deveria orar ao Eterno para que curasse as mulheres do reino de Avimelech em Gerar. E é exatamente o que Abraham faz. E é nesse momento que a gente vai perceber o que Abraham vai fazer. Porque até então, gente, Sara, sua esposa, ela ainda não estava gestante, ainda não havia concebido. Então vamos acompanhar o texto mais adiante, após esse breve resumo que eu acabei de fazer. Então vamos aqui para o texto em Bereshit, Gênesis capítulo 20, verso 17, que diz assim: Vaitpalel Abraham el Elohim vairpa Elohim et Avimelech ve'et ishto ve'amchotav vayeledu. Abraham orou, ele intercedeu, que é a expressão aqui, palel, né? Ele intercedeu a Elohim, portanto, em favor de Avimelech, e Elohim curou Avimelech, sua mulher, olha só, curou Avimelech, curou sua mulher e suas escravas, portanto, suas servas, para que elas pudessem engravidar, ok? Então, olha só, aqui a gente já vai percebendo um cenário de lição que o Eterno nos ensina a respeito de nós abençoamos alguém, essa pessoa, o Eterno, ele nos abençoa de volta. A partir do momento em que eu desejo o bem, então o Eterno nos proporciona o bem, né? Palal pakad. Estudo esse, inclusive, que já foi apresentado várias vezes, né, pelo professor Felipe, aqui no canal, né? Então, olha que incrível, gente. O Eterno está nos ensinando através da história de Abraham, que aconteceu com ele. A partir desses textos, a gente vai percebendo essa grande lição do Eterno. No verso 18, continuando: Ki atzor
Atzar Adonai Be'ad Kol Rechem Levit Avmelech Al Devar Sara Isha Avraham, pois Adonai tinha tornado inférteis todas as mulheres da casa de Avmelech, por causa de Sara, mulher de Avraham. Então veja só o plano que o Eterno já tinha em relação a esse lindo casal, Avraham e Sara, de forma que qualquer pessoa que tentasse intervir neste relacionamento, então sofreria as consequências de punição por parte do Eterno, porque o Eterno já havia um plano na vida deste casal. Já havia ali a promessa do nascimento de um filho legítimo de Abraham com Sara. Essa era a promessa do Eterno. Então, por mais que o ser humano tente, inclusive nessa mesma porção, a gente percebe que Sara, como que agoniada e aflita, e a gente entende esse comportamento dela, de aflição por não ter ainda um filho. Ela queria poder gerar um filho para seu esposo, né, para compor ali uma família. Então ela entrega a sua serva Agar, uma egípcia, para Abraham. E é desse relacionamento, né, desse momento de Sara com Agar, que vai nascer Ismael, Ismael, né, na tradução para o português. Então, Ismael é um fruto de uma atitude de Sara, de desespero, em que o Eterno não havia dado instrução alguma para que isso fosse realizado. Então, o primeiro filho de Abraham é um filho que não é ainda o filho da promessa do Eterno. Entendeu? Não é o filho ainda aquele a qual o Eterno havia prometido, conforme nós lemos nos textos anteriores a esse, quando aqueles 3 homens visitaram Abraham nos carvalhos de Mamré, e um deles, né, o Eterno ali diz para Abraham que Sara iria ficar gestante, ela iria conceber, e daqui a um ano, em relação àquele dia, um ano depois iria nascer Yitzhak. Esse sim é o filho da promessa. Então, inclusive, Ismael, apesar de ser o primeiro filho de Abraham, e o Eterno ele tem misericórdia de Ismael, que não os entrega à morte, porque a mãe dele, Agar, juntamente com Ismael, são despedidos, são enviados para ir embora. Então, diante dessa situação, já fazendo aqui um link, né? Porque esse texto a gente não colocou no estudo aqui desse slide, mas é importante fazer essa citação aqui. O Eterno ele socorreu Agar com seu filho Ismael, filho este de Abraham, apesar que ainda não era o filho que o Eterno havia prometido. Então, olha só o cenário. Apesar que o ser humano, vamos colocar aqui o ser humano, né, de forma geral, ele tentando mover pelos seus próprios meios uma solução para aquilo que o Eterno está para resolver, e aí, obviamente, ao tomar essas atitudes, vai gerar certos resultados. Então, isso não atrapalha de forma alguma aquilo que o Eterno quer fazer. Entendeu? Então, o Eterno contornou essa situação para que acontecesse aquilo que o próprio Eterno queria que acontecesse. O nascimento de Yitzhak, o filho da promessa. Entendeu? Então, é isso. Então, aí, é interessante, né? Aí a gente lembra nesse momento, inclusive, né, por exemplo, o nascimento do nosso mestre Yeshua, né, em que o Malach, o mensageiro, é enviado pelo Eterno à mãe dele, Miriam, de que iria nascer um filho, né? Ela iria conceber. Olha só que interessante. Então, se Yitzhak é filho de Abraham, obviamente, então, né, é da semente de Abraham.
Interessante isso, né? Da mesma forma, o nosso mestre Yeshua, ele é filho do seu pai Yosef, e é por isso que Yeshua é da tribo de Yosef, porque é da semente de Yosef, que é da linhagem de David, e o ancestral de David, de Yeshua e de toda aquela genealogia que nós encontramos em Matitiahu e Lucas, né? O patriarca daquela tribo, quem é? Yehuda. Olha só, né? Que incrível. Então, se Yitzhak é filho de Abraham, é porque, de fato, eu digo, biologicamente, Yitzhak, ele é da carne, ele é da raiz de seu pai, Abraham, e também de sua mãe Sara. Da mesma forma, o nosso mestre Yeshua, ele é de carne e sangue, obviamente, né? De seu pai Yosef, da semente de Yosef, juntamente com características biológicas de sua mãe, Miriam. Entendeu? Mas questão aqui de biologia, algo natural, não tem como, né? Imagina. E aí, seria um absurdo a gente dizer nesse momento. Interessante que em relação à Torá, não existe confusão alguma em relação ao nascimento de Yitzhak, né? Ninguém em momento algum propôs, e ainda bem que isso não aconteceu, né? Ninguém em momento algum propôs que Yitzhak desceu do céu, né? Que veio de um outro mundo, né? Um ser extraterrestre que veio de uma outra dimensão, e não. Mas infelizmente fizeram isso com o nosso mestre Yeshua, certo? As teorias, as religiões, algumas, né, fizeram isso. E pela graça do Eterno, estamos nós aqui estudando esta maravilhosa porção e observando, gente, essa conexão. Assim como, repetindo, assim como Yitzhak é filho carnal, biológico, da semente de seu pai Abraham, da mesma forma, o nosso mestre Yeshua é da semente de seu pai Yosef, portanto, da linhagem de David. Ok? Ponto. Entende, gente? Então, olha que incrível. A gente aprende, né, essa lição, e o Eterno tem sempre a nos ensinar algo novo a cada texto, a cada passo, e a gente vai absorvendo e praticando no nosso dia a dia, tá? Então, as mulheres ali no reinado de Avimelech haviam sido tornadas inférteis por aquilo que Avimelech tinha feito, ainda que digamos, inocentemente, mas foi a informação que chegou até ele, de que Sara era irmã de Abraham. Então a pessoa, então se é irmã, então ela não está comprometida. Se não está comprometida, pode ser, então, esposa de Avimelech. Então ele foi em frente, né? Não chegou a possuí-la, diz o texto, e se isso tivesse acontecido, certamente todo o reinado em Gerar já havia sido exterminado. Mas, né, que bom que isso não chegou a acontecer. Sendo assim, então, o que Abraham fez? Ele orou ao Eterno. Só recapitulando aqui, ele orou ao Eterno. E ao fazer isso, olha só, e aí vem o verso do capítulo 21, verso 1. Vadonai Pakad. E Adonai visitou Sara, Kaasher Amar Vayas Adonai Lesara Kaasher Diber. Adonai visitou Sara como tinha dito, e fez Adonai por Sara o que lhe prometeu. Então, ó, aqui uma ilustração. Sara concebeu, ainda que em idade avançada, conforme um daqueles 3 homens havia dito. E existe algo impossível para o Eterno? Não existe algo impossível para o Eterno. Se o Eterno quer que a mulher venha a conceber, estando ela ainda em idade avançada, ela vai conceber, pela vontade do Eterno, entende? O Eterno quer fazer, ele faz. Então,
a gente aprende aqui, se o Eterno fez promessas e ainda tem promessas que o Eterno fez que irão se cumprir, talvez venha a pairar sobre a nossa mente como, quando isso vai acontecer. Bem, essas coisas, o futuro, os detalhes do futuro pertencem ao Eterno. As coisas do momento nos pertencem, pois estão acontecendo. E o futuro pertence ao Eterno. Cabe a nós nos mantermos firmes, caminhando em Teshuvá, retornando para o Eterno cada dia, procurando nos aproximar dele cada vez mais, para que estejamos prontos e aptos para o momento em que essas promessas vão acontecer. Ok? Vamos lá, vamos seguindo. Verso 2 do capítulo 21. Vatahar vateled Sara le Avraham ben lisknav lamoed asher diber oto Elohim. E engravidou e deu à luz Sara para Abraham um filho por sua velhice, pelo tempo determinado que falou para ele Elohim. Então se cumpriu de fato, sem sombra de dúvida. Vaikra Abraham et Shem bino Hanolad lo asher yalda lo Sara Yitzhak. E chamou Abraham o nome de seu filho, que nasceu para ele, que deu à luz para ele Sara, Yitzhak. Interessante, né? E aí você tem aqui o nome dele, Yitzhak. A gente destacou, aqui mais embaixo. Vamos lá. Estas são as letras que formam a palavra Yitzhak. E aí, gente, como é tradição desde muito tempo entre o povo de Israel, é que na semana ou no período de nascimento da criança, algo que marcou, certo? Algo que marcou a família, ou marcou o pai, a mãe, principalmente. Então, uma palavra que caracteriza aquele período, alguma coisa marcante que aconteceu. Então, é atribuído aquela palavra à criança, entendeu? Diferente, aqui no Brasil, por exemplo, os nomes, eles têm... não seguem esse padrão necessariamente, né? Pelo menos na maioria das famílias, né? A pessoa procura de alguns nomes e se soar legal, né? Se às vezes o casal tem aquela vontade daquele nome, esse nome aqui é interessante, é bem bonito, né? Um nome assim e tal. E chegam no consenso os dois e atribuem ao nome da criança aquele nome, né? Ok. E com o povo de Israel era assim. Na semana de nascimento, ou naquele período, naquele mês, né? Alguma coisa que marcou. Então escolhia-se uma palavra como que, por exemplo, uma palavra-chave ou uma expressão-chave, e era atribuído à criança o nome. No caso de Yitzhak, vamos ver aqui o detalhe. Olha só. Yitzhak é composto por essas 4 letras, e nós temos o seguinte, a letra Yud, com a palavra Yud vem de Yad, que quer dizer mão, tá? Mão. Ok. E aqui Tzhak, esse sufixo, né, após o Yud, o Tzhak, significa rir, ou o riso, né? Riso. Rir. Então o que a gente observa aqui? Que a mão do Eterno, olha só, a mão do Eterno trouxe o riso, então entenda rir como se referindo à alegria, né? Apesar que a alegria, existem várias maneiras de expressar, né? A palavra alegria, dentre elas é simcha. Então aqui, tzhak, a mão que trouxe o riso, né? A mão que, e portanto, se você rir, você está feliz, você...
A mão que trouxe a felicidade, a alegria, o riso. Então a mão do Eterno fez isso acontecer. O nascimento de Yitzhak foi pela mão do Eterno. Além do que também isso lembra, né, a atitude, olha só, mais uma leitura disso. Mão significa atitude, ação, uma ação, né, realizada. Então a mão aqui representa uma atitude de Sara quando ela riu do mensageiro do Eterno, quando disse que dali a um ano, posteriormente, dela nasceria um filho de Abraão. E ela não ficou assim, né? não acreditando muito, mas eu já com toda essa idade vou ter um filho, mas como isso é possível? Então, nesse sentido, então ela riu por dentro. E o Eterno percebeu, né? Obviamente, existe algo que pode ser oculto ao Eterno? Não tem. Então ela riu. Então, quem sabe também tem essa leitura aí, né? A atitude de Sara, mão, de ter rido da promessa que lhe foi feita, certo? Ao mesmo tempo que a gente percebe que a mão do Eterno, a ação dele, foi quem trouxe o riso. Mas como assim riso? A alegria, gente, porque lembra, Sara, ela estava angustiada, triste, porque ela não conseguia conceber. Então ela tinha essa tristeza que ela carregava. E essa tristeza foi transformada em alegria pela mão do Eterno, pela ação do Eterno, que fez com que ela concebesse. Tá certo? Então, uma ação do Eterno. Incrível, né? Ok. Eu espero que você esteja compreendendo, tá, gente? O que estamos trazendo aqui nesse estudo, tá? Bem, vamos falar aqui da obediência de Abraham ao Eterno, tá? Vamos falar um pouco disso, uma vez que nós aprendemos muito com Abraham em relação a vários pontos, dentre eles, além da Tzedakah, que a gente já citou, né, nos estudos anteriores, vamos aprender também sobre a obediência. Obediência em um nível, gente, que é realmente de de palpitar o coração, né? Então, veja bem, vamos lá. Verso 1 do capítulo 22 de Bereshit, Gênesis, diz assim: Vaihi ahar hadvarim ha'eleh ve'ha'elohim nisa et Abraham vaiomer elav Abraham vaiomer hineni. E aconteceu depois destas palavras, Elohim testou Abraham. Eu fiz questão de marcar aqui, tá? Destacar a palavra Nissa, que ela tanto pode ser entendida no nosso idioma, no português, no caso, ela pode ser entendida, a palavra Nissa, como testou ou analisou, né? Eu estou já colocando aqui na conjugação. Então é testar ou analisar. Bem, diante do contexto, e que eu sei que você já sabe o que aconteceu aqui, né? Então, já que nós sabemos o que aconteceu, a gente vai ler o texto, tá? Fique tranquilo aí. Mas, entre testar e analisar, eu fico com a palavra analisar, tá? Você vai entender por quê. Tudo bem se você escolher a palavra testar, não tem problema, tá? Mas por que analisar? A análise do Eterno, já utilizando o nosso idioma, né? O português. A análise do Eterno é esmiuçar, trazer em detalhes o que está ali sendo observado, o que está sendo colocado ali para ser examinado, analisar, ver o que é. Isso lembra, inclusive, a Parashat Re'eh, né? Re'eh. Então, vamos ver aqui o que é isso. Aí, olha o que aconteceu. Ele lhe disse, o Eterno disse para Abraham, chamou ele pelo nome, Abraham, e ele respondeu, Hineni, aqui estou, né? Ou eis-me aqui estou.
aqui a ilustração, né? Abraham, atento ao que o Eterno está falando. Ah, eu havia colocado aqui, né? Ó, a palavra nissá quer dizer testar, provar, analisar, né? Então, vamos lá. Repara no seguinte, temos mais detalhes aqui, ó. O valor numérico da palavra nissá, conforme os valores de cada uma das letras, somando todos eles, os valores, nós temos o número 115 como valor numérico da palavra nissá. E olha só o que a gente vai encontrar em relação a outras palavras que também têm o mesmo valor numérico que a palavra nissá, que é testar, provar, analisar. Bem, vamos lá. 115 também é o valor da palavra Eliadá. Eliadá. Eliadá significa o Eterno conhece, ou o Eterno sabe. Inclusive é um filho de David, certo? Também um líder e soldado binamita, de Benjamim, no caso. Também é um arameu, pai de um inimigo de Shilomo. Então, várias pessoas no mundo antigo, né, naquele período bíblico, tiveram esse como nome essa expressão, Eliadá. Então, Yadá vem de conhecer, e ele é uma das formas de se referir ao Eterno. Tudo bem? Eliadá, o Eterno conhece. E trazendo no contexto do que a gente está analisando aqui, gente, observa só o detalhe. Que o Eterno, ao analisar, ou provar, ou testar Abraham, no que a gente vai ler já já, então antes de mais nada, repara que quando o Eterno analisa, ele na verdade já conhece aquilo que ele está analisando, tá? Ele já conhece, ele já sabe. Ou será que existe algo que o Eterno não conheça, ele não saiba? É lógico que não, porque o conhecimento, a sabedoria procede dele. Então, seria até redundante a gente ficar dizendo, né? Ah, o Eterno, ele quer saber se aquilo, se fulano, né? Será que é isso mesmo? A gente vai analisar isso com calma. Vamos lá. Então, o Eterno conhece. Antes de analisar, antes de testar, antes de provar, o Eterno já conhece. Então, levando isso em consideração, vamos lá, mais uma palavra cujo valor numérico é 115, que faz aí um link, né, uma parceria com Nissá, que é a palavra Dimona, aqui ó, Dimona, que quer dizer leito é um leito do rio, que também quer dizer silêncio. Olha só, silêncio. Então o Eterno, ele, interessante, quando ele vai analisar Abraham, fica ali um silêncio, existe um momento do silêncio, até se concluir aquilo que o Eterno quer fazer. Vamos ver esse silêncio acontecer a partir da leitura do texto que nós vamos já ler, tá certo? Silêncio esse que também vai se fazer presente, tanto em relação ao Eterno, quanto em relação a Abraham, porque Abraham, você vai ver, em momento algum ele vai questionar o Eterno, ele não vai ficar uma pessoa tagarela de ficar perguntando para o Eterno por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo, não deveria ser assim, deveria ser assado, deveria ser cozido. Não, ele fica em silêncio nesse aspecto e procura cuidar daquilo que o Eterno vai dizer para ele. Vamos ver isso com calma, né? Também a palavra, olha só, Hazak. Hazak quer dizer forte. Então, todas elas 115, tá, gente? Portanto, tem o mesmo valor numérico da palavra Nissá. Analisar, testar, provar. Então, veja só. O Eterno, antes de tudo, ele conhece o ser humano. Ele permanece em silêncio, agindo. E ele faz tudo isso, gente, com Abraham, que a gente vai conhecer, vamos ler daqui a pouco, né? Para mostrar que Abraham é isso aqui, ó, forte. O quão forte Abraham é. Olha só o que a gente encontrou aqui, tá? Tudo isso para mostrar para o próprio Abraham e não para o Eterno, porque o Eterno já conhece, está aqui, o Eterno conhece. Mas para mostrar para o próprio Abraham o quão forte ele era
E nem ele mesmo, Abraham, sabia disso. Se houvesse um medidor, né? O medidor sobre ser forte de Abraham estaria no topo ali, né? Uma pessoa muito forte. Talvez nesse momento Abraham estava de certa forma desacreditado em si mesmo em relação a se conseguiria ir até o local que o Eterno queria levar a Abraham, né? Dos locais de peregrinação por onde o Eterno estava conduzindo ele. Quem sabe ele pensou, mas será que eu vou conseguir passar por todos os lugares, por todos os estágios em que o Eterno quer me conduzir? Será que eu sou forte o bastante para dar conta de tudo isso? Bem, o Eterno queria mostrar para ele o tamanho da emuná que ele tinha, o quão forte ele era. Por isso o Eterno vai colocar essa situação, que a gente vai já ler aqui novamente, conforme, né, todo ano a gente lê, diante de Abraham. Então, vamos lá. Nos acompanhe. Verso 2 do capítulo 22 diz assim: Vaiomer karna et bincha et iridcha asher ahavta et Yitzhak velach velech lecha. Olha aqui o nome de uma das porções, né? E caminhe por você, ou vá por você, velech lecha el eretz hamoriah vehalehu sham leolah al achad harim asher omar elecha. E disse, olha o que o Eterno falou para Abraham: pegue, te rogo, teu filho, o único que amas, Yitzhak, e saia por você para a terra do Moriá. Aqui eu vou marcar, aqui ó, Moriá, a terra do Moriá. Interessante, o Eterno deixa registrado essa palavra aqui, gente. A terra do Moriá, nós temos hoje o chamado Monte do Templo, né, em Jerusalém. Lá é tido como o Monte Moriá. Lá é o Monte Moriá, tá certo? Por que Moriá? Vamos lá. Mem, Resh, Yud. Finaliza aqui com Re, né? Então, olha só, a letra Men vem Makom. Makom quer dizer lugar. O Resh quer dizer Re'e, que é ver, observar, analisar, prestar atenção. E o Yud e o Re são as duas letras que compõem as 4 consoantes do nome do Eterno. Portanto, Moriá é um acróstico que significa Makom Re'e Yah, lugar onde se vê o Eterno. Então, o Eterno estava enviando Abraham para um lugar para que Abraham observasse o Eterno. O Eterno estava colocando Abraham numa situação para que ele analisasse com calma como é o Eterno, os aspectos do Eterno. Entende? Detalhes, o Eterno gosta de detalhes. E aí, olha, saia por você para a terra do Moriá e ofereça-o, no caso, o filho dele, Yitzhak, em elevação ali por oferta queimada sobre a montanha que direi para você. Gente, imagina o impacto de ter ouvido isso da parte do Eterno. O Eterno fazendo um pedido desse, mas é algo diferente, nunca... Imagina a cabeça de Abraham nessa hora, e a gente fica imaginando o que será que passou pela mente dele, né? Bem, uma coisa é certa: a obediência de Abraham em relação ao Eterno é algo indiscutível. Ele não vai hesitar em fazer isso.
Tanto é que aí vem o próximo verso, verso 3. O que que diz? Vaishem Abraham baboker vayechavosh et hamoro vaikach et shnei narav itov et Yitzhak veno vaivaka atzei olah vayakam vayelech El Hamakom Asher Amar Lo Haelohim. Abraham levantou-se bem cedo, selou seu jumento e levou 2 de seus jovens com ele. Olha só, 2 de seus jovens com ele, além de Yitzhak, seu filho. Então, olha só, né? A gente percebe que o Abraham, em outro momento, disse que não havia filho para ele ainda, para que, de forma que, né, ficasse a herança para o seu filho também, né, de tudo que ele tinha, mas apenas o seu servo. No caso, olha só como a gente percebe aqui acontecer. Esse servo participa de muitas coisas que aconteceram com Abraham e agora com Yitzhak, né? Ele cortou a madeira para a oferta queimada, partiu e foi em direção ao lugar que Elohim tinha dito. Então, olha só, vamos lembrar aqui das palavras que nós tivemos ainda há pouco, naquelas palavras, né, que a gente estava observando aqui, no valor numérico delas. Olha aqui o silêncio, tá? O silêncio, Dimona. Abraham mantém-se em silêncio, no sentido de dizer algo, entendeu? Claro, por dentro ele estava ali a mil, né? Imagina. Mas ele se mantém em silêncio. A Torá nos apresenta ele em silêncio nesse momento. Não questiona o eterno. Tá? Bayom Hasheloshi. E no terceiro dia, Vaisá Abraham et Einav Vaire et Hamakom Merachok. E no terceiro dia, Abraham ergueu os olhos e viu o lugar à distância. Então ele já estava chegando, estava se aproximando do lugar onde se vê o Eterno. Aí é interessante, né? Alguém poderia dizer assim: como assim o lugar onde se vê o Eterno? Abraham, ele ia chegar nesse lugar pela primeira vez, onde hoje é o Monte Moriá, né? Mas peraí, alguém... Não, calma. Peraí. Mas e aqueles 3 homens que, né, visitaram Abraham? Abraham os viu. Ainda que naquela forma o Eterno se apresentou na forma humana para Abraham. Então, como assim? Apenas quando se fala no Moriá, o Eterno coloca na Torá que é lá que Abraham vai ver o Eterno. Mas aí que está. Tem o ver em relação a esse texto, quando os 3 visitantes passam por Abraham, e tem o ver em relação ao Monte Moriá. Ver e ver. São 2 formas diferentes. O Eterno dá um destaque aqui para o ver do Monte Moriá, porque é diferente daquele ver lá quando os mensageiros passaram por Abraham. É diferente. As situações são diferentes e o Eterno dá esse destaque para o que vai acontecer ali no Monte Moriá. Entendeu? O impacto do que vai acontecer lá é muito mais significativo, não desprezando, obviamente, né? Mas assim, o próprio Eterno é quem faz isso. Ele dá um destaque maior para esse momento. Não que o outro não seja, muito pelo contrário. Afinal, lá quando os visitaram Abraham, tratava-se da promessa do nascimento de Yitzhak, né? Sara iria conceber, enfim. Mas interessante, observar o Eterno no Monte Moriá
é outra coisa. Vamos ao texto, vamos continuar. Então ele viu o lugar à distância, né? E aí, olha só o verso 5. Vaiomer Abraham el Narav Shva lachem po im hamakmor hachamor vani vechanaar nalcha ad ko venistachave venashuva aleichem. Abraham disse aos jovens: permaneçam aqui com o jumento. Eu e o rapaz aqui, Naar, nós lemos ainda agora aqui. Aqui, ó, Naar, aqui, pronto. Eu e o rapaz, ó, Vani, eu, Vechanaar, e o jovem, e o rapaz. Apesar que, irmão Heinz, então, pô, já que é um rapaz, por que você colocou aqui Abraham e um garotinho aqui? É o que tinha, meu irmão, de imagem disponível. Foi por isso. Mas não fique triste, não. É porque, enfim, né? Ia demorar muito tempo até a IA produzir um. Então, o que já estava disponível foi pegando as imagens. Só para ilustrar, tá, gente? Então, pelo que diz aqui o texto, gente, tá? Só pra gente lembrar aqui, apesar que a ilustração aqui mostra um garotinho, né? Bem novinho, mas aqui na o rapaz, portanto, não era uma criança, tá, gente? Já era um rapaz mesmo, alguém, digamos assim, na estatura, em relação à altura, né? De Abraham. Deixa eu marcar aqui, rapaz. Pronto. Aqui o marca-texto vai ficar bem destacado. Então era um rapaz, gente. Não era uma criança, não era um pré-adolescente, não. Já era um rapaz, tá? Então vamos colocar isso na nossa mente. Então esse rapaz está acompanhando Abraham. Detalhe, Abraham não falou nada a respeito do que o Eterno disse para Abraham fazer. Até então não falou nada. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Certo. Ó, eu e o rapaz iremos até lá, ele diz para os seus ajudantes. Eles viriam ficar naquele ponto. Daqui em diante, Abraham ia só ele e o rapaz. E olha só o que Abraham diz. Eu e o rapaz iremos até lá, até a montanha, adoraremos. Alguma dúvida sobre quem ele vai fazer isso? O Eterno. E voltaremos para vocês. Venashuva. Aí vem shuv, quer dizer voltar, retornar. Essa palavra está flexionada aqui devido à presença da conjugação verbal aqui. Então, voltar. Vem cá, como é que Abraham diz que ele vai voltar, sabendo que o Eterno havia dito para ele, Abraham, sacrificar o seu próprio filho, que ele tanto ama, em oferta de elevação, olá, que por sinal é uma oferta que é queimada completamente, não deveria sobrar nada. Nesse caso, não deveria sobrar nada de Isaac. Olha só a confiança de Abraham. Ele confia, ele acredita que ele vai voltar com esse jovem, seu filho, até os seus ajudantes ali, os seus servos. Mesmo sabendo tudo que ele tinha de informação era isso, deveria sacrificar Isaac. Mas como é que ele ia voltar com Isaac? Porque, ó, deixa eu voltar aqui. Aqui, tá certo? E voltaremos. Ele não disse não, e eu vou voltar sozinho, tá, gente? Nós vamos e eu sozinho vou voltar. Não, ele disse voltaremos, plural. Ele está se referindo dessa forma. Então, ele, com muita convicção, crê que o Eterno vai fazer algo para que o que ele mesmo falou se cumpra, que é a promessa de que, a partir dele, a partir de Abraham e de sua descendência, Isaac, várias famílias, né, todas as famílias da terra seriam abençoadas.
Dele sairiam nações, reis, povos. E como é que isso iria acontecer? Como é que essa promessa do Eterno iria acontecer se Isaac morresse, né? Nesse momento, sem ter casado-se, sem ter tido filhos? Como é que iria acontecer? Então Abraão está ligado aqui, ó, ele está esperto. Ele confia no Eterno e sabe que o Eterno vai cumprir com a sua promessa de vários povos a partir dele, uma vez que Isaac é um rapaz ainda, não conhece, né? Ele não tem uma esposa, Isaac. Então, ele está confiando nisso. O Eterno não se contradiz em momento algum. Ele vai carregando essa premissa aqui, entendeu? O Eterno não vai se contradizer em momento algum. Se ele prometer, ele vai cumprir. Então, se eu vou até lá, eu não sei, tentando imaginar o que Abraão imaginou, eu não sei o que o Eterno vai fazer. Parece um absurdo, mas eu creio que nós iremos retornar para vocês aqui, ajudantes, meus servos. Nós voltaremos para vocês. Claro, isso não está escrito na Torá, mas pelo comportamento de Abraão, dá para perceber que o que a gente está comentando aqui pode ter sido algo em relação ao seu pensamento naquela hora. Entendeu? Essa convicção. E ele vai, juntamente com seu filho. Vaikar Abraham etzei ha'olah vayase al Yitzhak beno Vaikar, eu li agora esse texto, Vaikar beyado et ha'esh ve'et ha'machlet vayelchu Shneichem yardav. Abraão pegou a madeira para a oferta queimada e colocou-a sobre Yitzhak. Olha aqui o Yitzhak, né? Parece uma mochilinha aqui, né? Enfim, Yitzhak, seu filho. Então ele tomou em sua mão o fogo e a faca, e os dois prosseguiram juntos. Gente, a gente fica imaginando, né? A cada passo dado, o que será que o Eterno vai fazer? Eu confio no Eterno. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu confio no Eterno. Sabe? Aquele dilema. Então, eu não acredito que Abraão estava super tranquilo, de boa, como a gente diz, né? De boa. Não, é o seguinte, eu estou relaxado aqui. É tenso, gente, porque se trata do filho que ele tanto ama. E ele está pronto para fazer o que o Eterno diz. Entregar seu filho, né? Ali em oferta. Verso 7. Vaiomer Yitzhak el Abraham Aviv Vaiomar Avi Vaiomer Hineni Beni Vaiomer Hine Haesh Ve'haetzim Ve'aye Hase Leola. Yitzhak disse a Abraão, seu pai, meu pai? Ele respondeu, aqui estou, meu filho. Ele disse, vejo o fogo e a madeira, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Imagina, bem, uma pergunta bem óbvia da parte de Yitzhak, porque é o que estava faltando, né? O elemento principal estava faltando ali para o que eles iriam fazer. Faltava a oferta que seria queimada. Os elementos para se oferecer ali já estavam prontos, a madeira, o fogo, mas faltava o cordeiro. Cadê o cordeiro que vai ser oferecido? Bem, aí nós vamos ver a atitude de Abraão. Vaiomer Abraão, e disse Abraão, Elohim Ire
lo. O Eterno Elohim proverá para si. Hase leolá. Beni vayelhu shneichem yardav. O Eterno proverá para si mesmo o cordeiro para a oferta queimada, meu filho. E os... Aqui é 2, né? Deixa eu ajeitar aqui. E os dois seguiram juntos. Só ajeitar aqui, gente. E os dois seguiram juntos. Pronto. Foi. Já. E os dois seguiram juntos. Ok. Então, olha só a confiança de Abraham. A confiança que ele tem. Elohim proverá para si mesmo o cordeiro. Isso aqui diz muita coisa, gente, tá? Como assim o Eterno proverá para si mesmo o cordeiro? Porque Abraham, vamos lá, de novo, ele sabia que Isaac tinha que permanecer vivo para que a promessa do Eterno de que dele viria muitos povos, muitas nações. Então Isaac tinha que permanecer vivo para casar e, né, gerar filhos e que trouxessem várias nações. Mas, ora, já que não seria Isaac, de onde viria o cordeiro? Já que, pelo que o Eterno falou, seria Isaac. Bem, e aí Abraham dá essa resposta, que o Eterno iria prover para si mesmo o cordeiro. Bem, uma grande lição de confiança no Eterno por parte de Abraham. Abraão. Olha só, gente, aqui ponto, né? O Abraham com o coração na mão sabe que ele vai seguir adiante o que o Eterno havia lhe dito, tá? A não ser que ele seja impedido em algum momento de fazer, mas por ele vai até o fim. Ele diz a seu filho, responde ao seu filho a pergunta, que o Eterno vai prover o cordeiro, né? E de fato, quando a gente olha, vamos lá, e compara esse texto com o nosso mestre Yeshua, vamos lá. Ele, aí quando o Eterno o separa para a sua missão, para fazer aquilo que o mensageiro trouxe para sua mãe, dizendo que ele iria salvar o seu povo dos pecados dele, né? Essa era a sua missão, portanto, trazer a Torá de uma forma incrível, plena, de forma que eles a conhecessem e que, portanto, sabessem exatamente o que é transgressão da Torá e o que não é, e, portanto, passar a caminhar conforme as orientações do Eterno, a Torá. Então, por isso, Yeshua é o Cordeiro do Eterno que tira o pecado do mundo. Olha só, né? Gente, o Eterno é quem perdoa, diz o Salmo, né? O Eterno é quem perdoa. Qual é a função do Cordeiro em relação ao no tempo do Mishkan, né? Já indo mais posteriormente aqui, né? O Cordeiro, a função dele era conduzir aquele que estava oferecendo o Cordeiro, conduzi-lo ao arrependimento verdadeiro. Porque o ato de perdoar não está na morte daquele animalzinho, não. O ato de perdoar estava na sinceridade de coração daquele que pedia perdão. Esse é o ponto-chave, entendeu? Mas para se pedir perdão, tinha que se levar o cordeiro inocente, falando nisso. Entendeu? Então a pessoa, ao ver aquele cordeiro inocente sofrer tudo aquilo, então a consciência de transgressão, a reflexão era muito mais forte. E a pessoa, imagina, era algo terrível, né? Ver aquele animalzinho dócil,
sofrer aquilo. Então, qual era o pensamento da pessoa? Não fazer essa mesma transgressão outra vez, para que um outro cordeiro não viesse a sofrer a mesma coisa que aquele estava sofrendo. Entende o papel do cordeiro? Conduzir o ofertante ao arrependimento verdadeiro. Então, quando o nosso mestre Yeshua, ele enfrenta tudo aquilo, quando ele morre, é assassinado, obviamente depois de 3 dias o Eterno o ressuscita dos mortos, né? Então, tudo aquilo que move, né, o que envolveu a morte de Yeshua, isso nos lembra o sofrimento que ele teve e a inocência dele diante de tudo aquilo. Então nós lembramos, ora, o nosso mestre, ele nos conduziu ao arrependimento verdadeiro, porque nos apresentou a Torá e nos mostrou o caminho da redenção. Seguir em Teshuvá, retornando para o Eterno a todo instante, a cada momento, a cada segundo, a cada minuto. Entendeu? Então, gente, a presença do Cordeiro aqui, o animal que vai ser oferecido, ele tem essa função de conduzir o pecador ao arrependimento verdadeiro. Lembre-se que antes desse momento aqui com Abraham, agora, né, voltando para Abraham, lembra o que ele disse para o rei de Gerar, Avimelech? Não ele exatamente, mas o que ele havia combinado com Sara, nos locais onde eles fossem, ela dissesse que ele era irmão dela. Então, aquilo foi uma transgressão diante do Eterno e diante de Avimelech, né? Então, Abraham estava ali também tendo o seu perdão por alcançar. Não pela morte de Yitzhak, mas pelo cordeiro que o Eterno estava providenciando. Então, será que Abraham confiava até que ponto no Eterno? Bem, diante dessa transgressão que aconteceu diante do rei Avimelech, então Abraham, ele pode ter pensado, puxa, eu não devia ter feito isso, realmente. Eu devia ter me apresentado como esposo de Sara, confiado mais no Eterno, mas quem sabe eu não tenho toda essa confiança no Eterno. Eu acho que eu não confio tanto nele quanto eu imagino que eu confio. E Abraham pensando, será que realmente eu confio no Eterno? Porque tentei fazer um plano para que não me matassem. Planejei com minha esposa isso, de dizer que éramos irmãos. E quem sabe o ânimo, a coragem de Abraham, a autoconfiança em relação à maneira como ele confiava no Eterno, quem sabe isso estava muito raso, muito pouco, e se achando incapaz se realmente conseguiria seguir pelos lugares em que o Eterno estava conduzindo ele e sua esposa. Então, quando o Eterno o leva até a montanha, o Moriá, para fazer isso, gente, a gente percebe o quão realmente o Eterno estava mostrando para ele a força que ele tinha de confiar no Eterno em todas as circunstâncias, até mesmo em circunstâncias como essa, extremas, né? Então ele diz isso para o seu filho: Elohim proverá para si mesmo o cordeiro. O Eterno é quem vai providenciar o cordeiro. Verso 9. Chegaram ao local que Elohim lhe tinha dito, e Abraão construiu ali o altar, arrumou a madeira, amarrou Yitzhak, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da madeira. Então, cada passo, gente, ele vai avançando. Aí lembra aquilo que nós falamos, ele não reclama, ele está em silêncio em relação àquilo que ele estava
estava cumprindo a ordem do Eterno, sem questionar, mesmo que sendo um absurdo, né, aos olhos humanos, digamos assim. Como assim o Eterno faz isso? Mas o Eterno estava mostrando para Abraham o quão forte o quão forte ele era, o quão realmente ele confiava no Eterno. Verso 10: Vaishlach Abraham et Yado, Vaikach et Hamachelet, Lishchot et Beno. Então Abraham estendeu a mão e pegou a faca para matar seu filho. Gente, esse aqui é um dos últimos momentos em relação àquilo que Abraham estava fazendo, cumprindo o que o Eterno havia dito. E ele vai avançando, gente, sem duvidar, sem questionar. E ele já estava pronto para finalizar o sacrifício. Você percebe aqui, deixa eu tirar aqui. Você já percebe aqui atrás, ó, você já percebe aqui atrás um cordeiro, né, já com os seus chifres presos ali para ser pego e sacrificado, mas não estava à vista de Abraham. Já estava tudo pronto ali. Abraham vai oferecer seu próprio filho, né? Vai oferecer seu filho. E aí, o que acontece? O Eterno intervém. Vaikra elav malach, e chamou para ele o malach, o mensageiro do Eterno, min hashamayim, dos céus, Vaiomer, e disse: Abraham, Vaiomer, Hineni, como ele sempre respondia, né? Então o malach chamou Abraham. Ele respondeu: estou aqui. Aqui a ilustração, né, desse momento. Estou aqui. Ele disse: não estenda a mão sobre o menino, não estenda a mão sobre o rapaz, né? Seria Yadecha el Hanaar. Não estenda sua mão sobre o rapaz, sobre o jovem, o rapaz. Não lhe faça nada, pois agora eu sei que você é um homem que teme a Elohim, porque não me negou seu filho, seu único filho. Então, olha só que interessante, né? A maneira como o Eterno fala com ele através do malach, né? Pois agora sei. O Eterno já sabia. Mas por que o Eterno fala dessa forma, né? Para que Abraham compreenda que o Eterno o estava colocando naquela situação com um objetivo: de fazer com que ele mesmo, Abraham, acreditasse que ele tinha uma emuná muito grande, uma confiança muito grande no Eterno. Então, se o mensageiro do Eterno não intervém nesse momento, sim, Abraham iria concluir o sacrifício e oferecer seu próprio filho. Então ele foi até o último instante, né? Após isso, Abraham ergueu os olhos e viu, e ali atrás dele estava um carneiro preso pelos chifres nos arbustos. Abraham foi e pegou o carneiro e o ofereceu como oferta queimada em lugar de seu filho. Olha só. Então, já que estava tudo pronto ali, né? Então foi oferecido ao Eterno um carneiro, oferecido no lugar de Yitzhak. Incrível, né, gente? Abraham chamou ao lugar, Adonai Ire, Adonai vê, ou Adonai proverá. Como se disse nesse dia: na montanha Adonai é visto. E aí você lembra, né? O Moriá, Macon Re
e há lugar onde se vê o Eterno. Então, o Eterno foi visto. Abraão viu ao Eterno. Como assim viu? Ele viu a providência do Eterno. Ele viu a ação do Eterno. Ele viu como o Eterno age. Ele viu o caráter do Eterno. Ele viu que o Eterno não se contradiz. Ele viu a bondade do Eterno. Ele viu a misericórdia do Eterno. Ele viu o Eterno em vários aspectos. Eu citei aqui alguns. E ele viu muito mais do que nós poderíamos explicar aqui. Portanto, esse ver... Mas, irmão, sabe que esse ver não é porque ele viu uma lá, né? Bem, sim. Mas eu diria, ele viu não apenas isso, mas ele viu muito além disso. Ver no sentido de observar, prestar atenção, de compreender, de perceber que o Eterno é muito mais do que ele imaginava que o Eterno é. Entendeu? É como alguém que diz assim, olha, tu viu aquela situação assim? A pessoa não está perguntando se você viu no sentido dos teus olhos, né? Esse nosso aparelho óptico, não está falando disso. Ver no sentido de perceber, de compreender, entendeu? Além, claro, do malar que falou com ele, né? Interviu ali. Mas Abraão viu muito do Eterno ali. Ele viu, pôde experimentar ali no sentido de perceber, então o Eterno, olha só. O Eterno falou comigo assim e providenciou o cordeiro. Poupou a vida do meu filho Yitzhak e cumprirá com a sua promessa de que de Yitzhak sairiam muitos povos, reis, né? Ok? Incrível, né? A gente olhando esses textos, podemos perceber a providência do Eterno. Verso 15. Vaikra malach Adonai el Avraham shenit min hashamayim. E chamou o mensageiro de Adonai a Avraham pela segunda vez desde os céus. E disse, juro por mim mesmo, diz Adonai, que pelo fato de você ter feito isso, pois você não me negou seu filho, seu único filho, com toda a certeza eu o abençoarei e também multiplicarei seus descendentes como as estrelas do céu ou os grãos da areia do litoral. Seus descendentes possuirão as cidades dos seus inimigos. Olha só o que o Eterno, a partir disso, passa a dizer para Abraão. E por meio de seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas. Gente, todas as nações serão abençoadas, pois obedecestes a minha voz. E agora vem um detalhe aqui, ó. Olha só, por meio de seus descendentes, vou marcar aqui, seus descendentes, o povo de Israel, por meio do povo de Israel, todas as nações. Agora vou marcar com a canetinha aqui para ficar. Não, aqui. Agora. Todas as nações da terra serão abençoadas. Deixa eu desfazer aqui. Não. Só apagar aqui a. Gente, então seria abençoada não uma nação A, a nação B, mas todas as nações da terra. Deixa assim. Tá? Todas as nações da terra seriam abençoadas por meio dos descendentes de Abraão. Então a gente chegou num ponto aqui, veja só. Todo aquele que é contra a nação de Israel, o povo que o Eterno escolheu para ser nação sacerdotal, todo aquele que é contra a existência desse povo está sendo contra a sua própria existência. Cada nação que se posiciona contra Israel
está construindo a sua própria aniquilação. Toda nação que passa a agir contrário às instruções do Eterno está se autodestruindo. Conforme nós estudamos em relação ao comportamento de Sodoma, Sidom, Amorá e Gomorra e as outras 3 cidades, né? Portanto, totalizando 5. O comportamento dessas cidades era totalmente contra o comportamento do povo de Israel, considerando o povo de Israel caminhando conforme a Torá, entendeu? Porque a gente sabe que houve momentos da história, né? Mas eu estou considerando o momento em que Israel caminha na direção do Eterno, sendo exemplo para as nações, entendeu? Então, se a nossa nação, se o Brasil quer ser abençoado, então caminhemos na direção do Eterno. Não sejamos contra a nação do povo de Israel, que tanto se esforça, por exemplo, para ajudar as nações, de várias formas, gente, através da tecnologia, através da inteligência, através da medicina, através da agronomia e através de tantas outras áreas. Israel ajuda, está sempre estendendo a sua mão a ajudar. Sempre, sempre. Como, por exemplo, no desastre que houve, né, naquele acidente em Brumadinho, eu não recordo agora quantos anos faz, mas eu lembro dos noticiários que foi, se não foi a primeira, mas foi uma das primeiras nações a estender a mão ao Brasil, oferecendo-lhe ajuda tecnológica para encontrar os corpos das pessoas que ficaram soterrados ali, com uma tecnologia que eu nunca tinha ouvido falar. Olha só, puderam detectar o sinal o sinal de cada telefone das pessoas que estavam, né, soterradas, o último sinal que havia sido enviado. Eu não conheço essa tecnologia. Israel tem essa tecnologia e compartilhou com o povo brasileiro. Da mesma forma, as outras nações, se querem ser abençoadas pelo Eterno, se querem ser prósperas, querem ter paz, querem ter shalom, então que venhamos a desejar e fazer jus à paz de Israel. Entendeu? Então, gente, sem falar, inclusive, né, na dessalinização da água, que é tecnologia israelense compartilhada com outras nações e que muitas vezes, infelizmente, alguns povos utilizam a própria tecnologia que Israel compartilha contra a própria nação de Israel. Isso é algo muito triste, gente. É algo sem palavras, imagina. Tá? Então aqui está, gente, uma grande lição para nós, tá? Que possamos sempre desejar o bem do povo de Israel, os descendentes de Abraão, tá? E eu não digo isso, porque nós queremos ser abençoados, então só por causa disso vamos. Não, mas por uma questão de princípio mesmo, tá? Por uma questão de princípio. Nós abençoamos, o Eterno nos recompensa com isso. Não pensando em recompensa, mas por ser um princípio de vida. Por ser um princípio ensinado pelo Eterno. Tá? E aí, nosso último slide, pela graça do Eterno, verso 19. Assim, Abraão voltou até o jovem, como ele havia dito, né? Ele confiava no Eterno. Ele voltou até os jovens que ficaram esperando por ele, né, uma certa distância ali, montaram acampamento esperando Abraão voltar. Eles se levantaram e partiram juntos para Beer-sheva. E Abraão estabeleceu-se em Beer-sheva. Nós tivemos a oportunidade de poder vir até aqui, gente, Beer-sheva. Pisamos, caminhamos, tocamos, tá? Naquelas pedras ou rochas, né? Não sei se alguém aqui é da arqueologia. A gente fala pedra, mas nós tocamos, gente, ali. É um local incrível, gente, tá? Incrível.
um presente do Eterno assim que eu diria impagável, tá? O Eterno que abençoou nossos queridos irmãos, né, que nos ajudaram a tornar possível a realização desse sonho, gente, que nós tínhamos de poder visitar a Terra Santa, de visitar a terra de Israel, com meus queridos amigos, irmãos, professores, professor Marcos Felipe, professor Daniel, Renato de Prísio, professor Marcos Aurélio e as pessoas que nós conhecemos em Israel ali. E, gente, tudo muito maravilhoso, tá? Sou muito grato ao Eterno, assim como todos os professores, né? Os meus colegas que estiveram ali juntamente conosco nessa viagem incrível, gente, tá? E poder estar ali, caminhar pela história, gente, é outra coisa, tá? Eu desejo do fundo do meu coração que você que está me escutando agora, tá? Que você também tenha essa oportunidade, tá? E no momento certo isso vai acontecer, tá, gente? De você poder visitar a terra de Israel é algo maravilhoso, maravilhoso, gente. Você tocar nessas pedras, aí não precisa, né? Eu estou repetindo aqui. Aqui, ó. Esse poço em Beersheba, né, o poço de 7, né, o poço de número 7, eu toquei nele, nós podemos jogar uma pequena pedrinha aqui e poder conferir quantos segundos. Agora não me pergunte quantos segundos demorou para a pedrinha cair até onde estava a água, mas tinha água lá no fundo, hein? Eu não lembro quantos segundos, não sei se foi 6 ou 7 segundos, não lembro. Não sei se foi o Moré Renato que marcou o tempo. Ei, Moré Renato, me ajuda aí. Eu não lembro exatamente. Mas, gente, esse poço, até hoje, se alguém tem dúvida, tem água sim. Eu estive lá com meus queridos professores, colegas, amigos, e vimos isso, tá? Aí aqui aqui em cima ó, tem uma pequena grade para não acontecer de alguém cair aqui por acidente, né? Israel sempre pensando na segurança. Então aqui essa cobertura para ilustrar algo, né, como poderia ter sido na época, um poço aqui. Aqui nessa lateral, gente, aqui próximo, não aparece aqui na foto uma plaqueta, mas aqui próximo mostra que essa parte aqui era onde os animais poderiam tomar água, entendeu? Então houve uma reconfiguração aqui na estrutura que original era. Então construíram essa parte aqui, ó, esse pequeno anexo aqui ao poço. Os animais poderiam se chegar aqui, beber água, assim como as pessoas que tinham acesso a esse poço, tá bom? Então, estivemos nesse lindo lugar, bem como em vários pontos de Israel, nós caminhamos ali de norte a sul, de leste a oeste, e devido a um ataque que houve, né, do Iêmen, se não me engano, pudemos ficar ali alguns dias a mais, melhor, tivemos que ficar alguns dias a mais, porque o nosso voo ele foi transferido para outro dia. E incrível que nesse período que a gente ficou um pouquinho mais, conhecemos muitos lugares, né? E foi caminhando, né? E naquele corre-corre e tal. E aí, gente, interessante, deixa eu dizer para vocês aqui, ó. Caminhando ali por Israel com o nosso querido amigo, professor Moré, Marcos Felipe. Rapaz, pensa num camarada que anda, meu amigo. Eu não sei se ele anda ou se ele corre. Eu acho que ele... sabe aqueles aparelhos com aquelas pilhas alcalinas, né? Que durou a viagem toda, mas o homem caminha muito. E aí, a gente, né, acompanhando ali. E pasmem vocês, mas o único que não ficava por último, sabe o que era? O menino Renato. Ele não ficava nenhum momento ficou atrás, não. Ele estava na frente, ao lado do Moré Marcos Felipe, o menino de Prísio. Shalom, meu querido irmão, Shabbat Shalom. Tá? E aí é para caminhar, gente, tá? É para caminhar. Chegou em Israel, é para aproveitar cada momento, gente. Inclusive, eu até levei aqui um equipamento. Aí tá ali o violão, ó. Tem um aparelhinho lá que é o capotraste, né? Que é aquela pecinha que eu coloco na casa do violão para fazer alguns acordes, né? Com tonalidades diferentes.
Eu cheguei a levar, achando que eu ia ter um momento de poder tocar um violão lá, mas nem isso, porque realmente, gente, a gente aproveitou todo o tempo para fazer as caminhadas, visitar os locais, certo? Eu acredito que, com exceção do local, pelo que eu lembro, né? Com exceção de poucos locais, dentre eles, por exemplo, onde tem um memorial em relação a Hanukkah, né? De Matitiaho, que faz ligação ali com o Hanukkah, a celebração de Hanukkah, do túmulo deles, né? Então, nós não visitamos, não deu tempo, e talvez 2 ou 3 lugares também, mas a maioria dos locais de que o Moré Marcos Felipe com as caravanas fizeram, nós fizemos também. Então, ele tentou ao máximo, num breve... a gente não passou muito tempo nos locais, né? Inclusive o Moré Daniel, eu, todo, a gente queria ficar um pouco mais para fotografar algumas coisas, mas então a gente fazia a fotografia rapidinho, já caminhava, quando a gente acabava de fazer uma foto, o Moré Marcos Felipe já estava lá na frente. Corre para alcançar o homem, tchê. E aí, né, passava ali um protetor ali, ainda mais eu, né, que cobertura aqui, passava ali um protetor para a pele aguentar um pouquinho. Enfim, mas assim, gente, eu estou falando desses detalhes, mas assim, com muita alegria, né? E assim, a gente riu bastante lá, momentos engraçados, nos emocionamos, foi muito incrível, tá? E, enfim, só tenho a agradecer ao Eterno por tudo, tá? Por tudo mesmo, o que o Eterno nos proporcionou, tá certo? E nesse momento quero concluir aqui o nosso estudo, tá? E dessa forma agradecer a você pela sua participação, tá bom? E espero que tenha feito uma didática para que você compreendesse aquilo que nós trouxemos no estudo de hoje, desse momento, dessa conclusão, tá? Dos estudos desse Shabbat, Parashat 4, Vayera. Para mim foi uma honra poder estar aqui com vocês compartilhando desse grande momento, tá certo? Então, vamos convidar o nosso querido irmão, o Garganta de Aço, nosso querido irmão Yosef Torres, recitando a Brikat Konim, a bênção sacerdotal. פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Maravilha, muito obrigado, meu querido irmão Yosef Torres, pela sua linda voz, aqui compartilhando conosco a recitação da Brikat Kohanim, a bênção sacerdotal. E agora me despeço de você, um Shavuot Tov, uma boa semana para você e para toda a sua família, que o Eterno vos abençoe sempre, sempre, tá bom? Temos estudos semanais, fique aí ligado com as notificações, tá certo? E desejamos a todos
uma excelente Havdalah com a sua família. E deixo vocês aqui com o terceiro clipe, né? Com as flores lindas, gente, de Eretz Israel, tá bom? Que é um dos momentos que eu gravei aqui da nossa viagem, da nossa linda viagem a Eretz Israel. Então, Shabbat Shalom ve Shavua Tov a você e toda a sua família. Toda rabá. Leik Traot. Até logo. Estamos aqui no porto de Yafo, que é uma cidade portuária, aqui adjacente a Tel Aviv, um dos portos mais antigos do mundo. E foi exatamente nesse lugar onde Ioná Hanavi, o profeta Jonas, que saiu para a missão conforme o Eterno havia lhe dado, de ir até a cidade de Nínive. Então como é que a gente sabe que é justamente esse lugar? Porque é justamente nesse ambiente aqui e que está mais próximo do mar, né? E diz o texto que era de frente para a cidade. Como a gente pode observar aqui, ó, eu vou girar um pouquinho e voltar novamente, ó.
Você percebe aqui exatamente a cidade aqui, ó. E de frente para ela, voltando agora, você tem o mar. Então foi nesse ponto em que, a partir daqui, Ioná seguiu para a sua missão em Nínive, conforme o Eterno lhe ordenou.